Nessa questão 62, ela vai trazer uma autora inglesa muito importante para o pensamento da epistemologia contemporânea, que é a Miranda Frick. Então, nesse trecho, vai trazer o que da Miranda Frick? Uma resenha feita em cima de um texto da Miranda Frick, que vai falar sobre a relação entre poder e ética na construção do conhecimento. E aí vai dizer o seguinte: os grupos dominantes são beneficiados em termos de credibilidade e podem, com isso, controlar falas de membros de outros grupos, descredibilizando seus testemunhos com base em concepções compartilhadas de preconceito de identidade, gênero e raça. Algumas formas de preconceito tornam as declarações das pessoas menos importantes devido ao seu pertencimento a determinado grupo social. Assim, um falante recebe menos credibilidade devido ao preconceito do ouvinte. Vamos lá. O que é importante da gente entender nesse enunciado? Nesse enunciado vai estar sendo colocado que, para que um conhecimento seja valorizado socialmente, para que o saber seja construído e interiorizado pelos indivíduos, ele precisa ser credibilizado. Aqui a Miranda Frick vai estar fazendo um diálogo com o Foucault, que vai dizer o seguinte: só é possível estabelecer um saber social a partir de um poder. Saber e poder estão conectados. A verdade, ela não mora apenas na consciência do indivíduo e nos fatos. A verdade, ela é construída socialmente. E o que é necessário para que os indivíduos acreditem no saber que lhe é dado? A credibilidade. Porém, na cognição dos indivíduos, existe o que a gente chama de preconceitos e estereótipos. E qual que é o papel desses preconceitos e estereótipos na aquisição do conhecimento? Esses preconceitos, eles vão levar os indivíduos a descredibilizarem o conhecimento que vem de determinadas identidades. E mesmo que esse conhecimento fale sobre a verdade só se transforma em verdade quando ela recebe credibilidade. Então, a credibilidade, quando a gente analisa um falante, é necessário que a gente olhe para esse falante como um portador de conhecimento. Mas o preconceito social faz com que a gente já analise o falar e o conhecimento desse falante como algo inferior, como algo menos produtivo, como um conhecimento inverídico da realidade. E aí o comando dessa questão vai dizer o seguinte: com base na reflexão suscitada no texto, o preconceito de identidade é responsável por um tipo de injustiça. Então ela está dizendo que, olha, o nosso preconceito em relação a algumas identidades leva a uma injustiça. Qual injustiça? É uma injustiça estética. Aqui no texto ela está falando que uma estética corporal leva os indivíduos a descredibilizarem. Olha, a gente pode até entender que sim. A gente pode entender que uma pessoa mal vestida, uma pessoa que não está dentro do padrão social estético, não recebe essa credibilidade. Mas no texto ela está apontando um tipo específico de preconceito, o de identidade, de gênero e de raça. Então a gente deveria cortar essa questão. B, sensorial, que privilegia as habilidades visuais. Alguma coisa no enunciado está falando sobre eu não credibilizar porque eu utilizei minha habilidade visual para reconhecer uma ausência de conhecimento ali? Também não. Letra C, afetiva, que impede as expressões emocionais. É uma injustiça afetiva, por exemplo, eu gosto de tal pessoa falando e só credibilizo essa pessoa. Não, também o texto não está falando sobre isso. O texto está falando sobre um preconceito de identidade. Então, aqui no texto, a gente vai estar conectado com um tipo de injustiça que é a base da filosofia da Miranda Frick, que é a injustiça epistêmica. E o que é uma injustiça epistêmica? Episteme vem de conhecimento, de epistemologia, que é a análise da validade do conhecimento. Então a Miranda Frick está dizendo o seguinte: pessoas que carregam determinadas identidades não são reconhecidas como produtoras de conhecimento.
E quando eu não reconheço determinadas identidades como passíveis de produzir conhecimento, eu estou produzindo uma injustiça epistêmica. E essa injustiça epistêmica, ela prejudica as trocas informacionais. Ela prejudica o corpo do conhecimento como um todo. Pois se eu estou relegando uma massa de uma população mundial, que são mulheres e negros, asiáticos, todas as outras raças, a uma possibilidade de não produzir conhecimento, eu estou atrapalhando a construção do conhecimento coletivo e social. Então, eu estou produzindo uma injustiça epistêmica. E por que não pode ser econômica? Porque a econômica também não é citada no enunciado. Existe uma injustiça econômica? Sim, mas isso não está conectado com o enunciado. Ok?